Saiu uma pesquisa da Quaest hoje que é muito boa para o Flávio Bolsonaro, tá? Mostra que ele está crescendo na disputa, está se consolidando como candidato da direita nessa disputa. É verdade que muita gente está tentando colar o Tarcísio nessa história, dizendo que não, que tem que desistir do Flávio e colocar o Tarcísio. E galera, não tem jeito, cara. O Bolsonaro já decidiu. No momento que o Bolsonaro decidiu, esquece, não vai ter outra alternativa, não vai mudar nada, vai ser o Flávio mesmo. Tarcísio vai ganhar para o governo de São Paulo, com certeza. A questão agora é focar no Flávio Bolsonaro e vamos em frente. Ele está numa posição muito boa, principalmente porque você vê que muita gente não quer o Lula. E a rejeição do Flávio Bolsonaro é muito associada ao nome Bolsonaro, ao fato de ser ligado ao Bolsonaro. É uma coisa fácil do Flávio Bolsonaro nessa campanha mostrar que ele não é o Jair Bolsonaro, ele vai conquistar essas pessoas que têm resistência a ele só por ele ser filho do Bolsonaro. Então eu vejo uma saída estratégica muito fácil para o Flávio Bolsonaro. Na verdade, a situação está muito boa, porque o Lula está apostando na velharia, está apostando no status quo, na situação atual, e o Flávio Bolsonaro é o novo. É 2018 de novo, ou seja, é só o Flávio conseguir trazer a mensagem de que ele é filho do Bolsonaro, mas ele não é igual ao Bolsonaro. E é uma coisa relativamente fácil de fazer isso em termos de propaganda, né? Vamos entender essa pesquisa aqui, é uma pesquisa muito boa para o Flávio Bolsonaro. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Almoçar Soberania porque a picanha não chegou, Instituto Japonês Nagaro Kakama e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Genial Quaest fez mais uma pesquisa, o Flávio Bolsonaro cresceu na disputa, se consolidou, a maior parte das pessoas já sabe que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Bolsonaro, então já está tudo encaminhando para isso mesmo em pesquisas com a disputa direta entre ele e o Tarcísio, ele fica confortavelmente na frente do Tarcísio. Isso é muito importante, o pessoal que ainda tem expectativa de que o Tarcísio vai ser candidato. Eu falo para vocês, eu preferi o Tarcísio do que o Flávio, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Uma vez que o Bolsonaro escolheu, agora é o Flávio, não tem mais que ficar questionando nada. Ficar questionando agora é besteira, já era, né? Agora o Tarcísio é para São Paulo e o Flávio Bolsonaro para o Brasil. Então aqui, ó, o Flávio Bolsonaro cresceu na disputa, o Lula mantém a liderança. Mas o Lula está numa situação muito ruim, porque a maior parte das pessoas não está feliz com o governo Lula, né? Aqui, ó, 49% desaprovam o governo Lula e 47% aprovam. Ele está nesse empate aí, nessa zona cinzenta de estar tudo empatado aqui. Mas se você olhar como é que eles veem o governo do Lula, está muito pior do que até a aprovação do Lula em si, né? Então, ou seja, é uma coisa muito boa. Tem espaço para mudança, e a mudança é o Flávio Bolsonaro nesse caso. Aqui, ó, Lula segue como favorito para as eleições de 2026, Flávio Bolsonaro avança e se consolida. São as principais observações disso daqui, mas eu quero acrescentar mais algumas coisas aqui. Aqui, ó, a aprovação do governo Lula já é maior entre idosos e menor entre jovens. Isso daqui é um ponto que eu tenho falado sempre, né? O comunismo no Brasil, o socialismo no Brasil só existe ainda porque a Rede Globo continua fazendo a cabeça do pessoal mais velho. Não vai durar mais muito tempo não. A galera jovem, todo mundo já viu o erro que é o governo Lula, né? Vamos ver aqui a pesquisa na fonte original, né? Aqui, ó, começa aqui com a questão da aprovação do governo Lula. Está empatado aqui desde meados do ano passado, ficou empatado aqui, coisa e tal, e agora ainda não começou esse ano. Esse ano, quando começar, vai ser uma pauleira, né? Aliás, já tem um vídeo do Nicolas sobre a questão da fiscalização do Pix, que está muito bacana, o pessoal está gostando pra caramba do vídeo, mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo, tá? E, como é esperado, a gente tem aqui na faixa etária a coisa aqui, ó, por faixa etária, quem mais gosta do Lula é o pessoal mais velho, o pessoal mais novo é quem menos gosta do Lula. Ou seja, o Lula tá ferrado, meu amigo, o Lula tá indo pro buraco nessa história, né? Esse é um ponto importante, mas eu acho que isso daqui também é muito importante, ó, a aprovação do governo Lula. O pessoal vê como o governo Lula muito negativo no final das contas, muito pior do que a aprovação do Lula propriamente dito, né? E ainda tem a questão aqui, ó, a avaliação comparativa do governo Lula, como que o governo Lula foi melhor ou pior e coisa e tal. Muita gente acha o governo Lula pior do que o que poderia ser, né? Aqui, ó. Tem visto mais notícias positivas ou negativas sobre o Lula? Mais notícias negativas, só notícia negativa, né? E também aqui, ó, é com o voto espontâneo. O voto espontâneo, o indeciso não é a maioria. O Lula e o Flávio Bolsonaro já estão consolidados aqui nas duas primeiras colocações, ou seja, repara como é que já está feita a coisa, né?
Aí tem aqui, ó, intenção de voto já estimulada para o primeiro turno. Isso aqui é a primeira coisa importante, tá? Vocês sabem, eu acho que esse negócio de pesquisa de voto para o primeiro turno é uma besteira, porque a gente não sabe quem são os candidatos ainda, então ainda tem muita coisa que pode mudar aqui, né? Mas o fato é o seguinte, aqui ó, você vê aqui que o Lula, com o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio, o Flávio Bolsonaro fica confortavelmente na frente do Tarcísio. Ou seja, se alguém está com a ideia, se o Gilberto Kassab tiver com a ideia de vou lançar o Tarcísio também, vai se ferrar, porque o Flávio Bolsonaro vai ficar na frente, vai para o segundo turno com o Lula, só vai criar mais disputa entre o Flávio e o Tarcísio e não vai resolver problema nenhum, né? Da mesma forma, um sem o outro, eles têm praticamente a mesma votação. 26 aqui para o Flávio Bolsonaro e 27 para o Tarcísio de Freitas, ou seja, praticamente a mesma coisa aqui, né? Então, é verdade, o Lula está na frente aqui dos dois, mas primeiro turno não quer dizer muita coisa, né? Além do que, lembra que aqui a gente está falando de Quaest, né? Quaest é amiga do Lula, então sempre tem aquela mão amiga para o Lula aqui nos números, né? Então tá aqui, ó, a intenção de voto primeiro turno, o Lula em primeiro lugar, o Flávio Bolsonaro em segundo, e aí vem o resto da galera depois. Ratinho Júnior, Caiado, Zema, Aldo Rebelo, botaram o Aldo Rebelo aqui, que história é essa, cara? De onde é que tiraram esse cara, desenterraram esse cara? Aldo Rebelo é um dos piores nomes que você tem na política brasileira, tá? Não se enganem com o cara, não. Mas ele critica o PT, ele critica a esquerda. Mas ele é desenvolvimentista, meu amigo, é o pior tipo de gente na política. Bom, aí fala aqui mais algumas coisas, mas não tem nenhuma novidade aqui não. O que tem de interessante aqui depois é justamente na questão do segundo turno. O segundo turno é mais interessante, porque tem aqui, mostra que, mais uma vez, o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio têm basicamente a mesma situação. Ou seja, como eu falei para vocês, a minha expectativa, eu prefiro o Tarcísio do que o Flávio, porque eu considero que o Tarcísio teria mais chances de ganhar do Lula do que o Flávio Bolsonaro nessa disputa. E é muito importante a gente ganhar a eleição esse ano. Mas você pode ver aqui que está basicamente a mesma coisa, que o Lula 44 a 45, ou seja, essa flutuação não quer dizer nada, é muito pouca coisa, 39 a 38%. E diga-se de passagem, qualquer um que for com o Lula também tem uma boa votação aqui também, tá? Ou seja, o convencimento do pessoal ainda vai acontecer por conta das eleições, mas todo mundo já sabe que quer alguma coisa diferente do Lula, né? Então tá aqui, não tem nenhuma variação, o Tarcísio tá aqui, tá cada vez se aproximando mais do Lula aqui, né? O Flávio, mais uma vez, está se aproximando aqui. Ó. A cada pesquisa que fazem, o Flávio está mais próximo, está chegando mais perto do Lula. É o que eu falo para vocês. O Flávio é um candidato competitivo. O Flávio vai ganhar essa eleição. Ele certamente já tem os marqueteiros dele lá trabalhando nesse troço. O que ele tem que fazer é justamente se separar da imagem do Bolsonaro. Vai ter que fazer isso, galera. Não vai ter jeito. Mas mantendo o princípio, mantendo os princípios do Bolsonaro, se separar da imagem para tentar vencer justamente esse pessoal do meio do caminho que por um acaso tem alguma resistência ao Bolsonaro. Então acho ótimo isso aqui, repara que só está aumentando aqui, diminuindo a diferença dele para o Lula. A cada eleição que faz, a cada pesquisa que faz, diminui mais um pouco a diferença aqui, né? Eles fizeram aqui do Ratinho Júnior, do Ronaldo Caiado, mas isso aqui eu não acho que vai ter diferença não, né? Senti falta da Michelle. A Michelle Bolsonaro não está aqui. É um outro nome que eu acho muito grande, muito bom nessa história, né? Enfim, o que mais que tem aqui de interessante? Ficou sabendo que o Bolsonaro apoiou a candidatura do Flávio Bolsonaro? A maior parte das pessoas sim, mas ainda tem muita gente que não. Ainda tem 40% da população brasileira que não sabem disso. Então é uma coisa importante, tem espaço para crescer a candidatura do Flávio Bolsonaro ainda. E olha só como é que mudou isso daqui, ó. Na sua opinião, Jair Bolsonaro acertou ou errou a indicar o filho Flávio como candidato à presidência? A maior parte, era uma diferença grande achando que ele errou, agora já está em empate técnico aqui, né? E eu falo para vocês, não, eu acho que o Bolsonaro acertou. O Flávio é um bom nome, sim, sem dúvida alguma. Então, o que mais que tem aqui? Aqui tem outras perguntas sobre outros candidatos, eu não sei o que lá. Flávio Bolsonaro quer só negociar ou quer ser o candidato mesmo? Não, ele vai até o fim. Eu concordo, o pessoal já tem a noção de que ele vai até o fim mesmo. Esse negócio de candidatura para negociar seria uma coisa muito ruim no final das contas, né? Lula merece mais 4 anos como presidente? A maior parte não. Uma questão muito grande. Muita gente acha que não, né? O que mais que eles colocam aqui? Ó? A economia nos últimos meses piorou ou melhorou? Piorou. É a visão do Lula, né? Cada vez mais o pessoal está vendo a economia como piorando, a situação do Brasil como piorando, e é isso que eu falo para vocês. Isso tem isso gera um problema para o Lula. O Lula vai ser vidraça nessa eleição. Essa é a grande vantagem que o Flávio Bolsonaro tem.
ele pode criticar o Lula, e se o Lula criticar ele, ele fala, não, meu pai fez isso, eu talvez não faça isso. Qualquer coisa que o Lula faça, você pode perguntar para o Lula, mas peraí, por que você não fez no seu governo? Se o Lula falar assim, não vou, eu vou resolver agora o negócio da escala 6x1 e não sei o que lá, por que não fez no governo anterior, né? Então, eu acho que tem uma avenida para o Flávio crescer nessa campanha, e à medida que a discussão começar a ficar maior, aí, mais acirrada, tem muito espaço para ele crescer, é o que a gente está vendo acontecer, né? E nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? Isso que eu achei engraçado, porque o pessoal começou a notar que está subindo a melhora, né? Melhora porque vai ter eleição, meu amigo. Porque vai ter eleição, o Lula vai perder, por isso que o pessoal está achando que vai melhorar a economia, né? Aqui, ó, direção do país. Você acha que o país está indo na direção certa ou direção errada? Está indo na direção errada o país. Evidentemente que está, todo mundo sabe que está. E praticamente tudo quanto é lugar, com exceção do Nordeste, que ainda tem muito lulista por lá, né? Violência continua sendo um assunto que tem foco importante, caiu um pouco, é verdade, mas continua sendo muito relevante e tem tudo para chegar nas eleições como o principal problema no Brasil, né? E com isso, mais uma vez, como eu falo para vocês, o Lula tem dificuldade com esse tipo de tema. Então, essa pesquisa é uma pesquisa muito positiva. Esse ponto aqui eu acho mais positivo ainda. Olha só, pela primeira vez você vê aqui, ó, redes sociais ultrapassando a TV aberta como principal hábito de se informar sobre política. É o que eu falo para vocês, isso aqui mudou para nunca mais voltar, cara. Ninguém mais vai prestar atenção na televisão agora. E isso é positivo para a direita, né? Independente de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Tarcísio, quem quer que seja, isso é bom para a direita, isso é ruim para a esquerda. A esquerda só consegue se manter num ambiente de informação centralizada. Quem ainda vota no Lula é o pessoal de 60 anos ou mais, que se informa principalmente pela televisão. Tá aqui, ó. É isso que acontece. Quando esse pessoal aqui morrer, que infelizmente eu lamento muito, eu já estou quase aqui, eu estou com 57, daqui a pouco eu estou entrando nessa faixa aí de 60 anos ou mais. Daqui para frente vai morrer, meu amigo, não tem outro caminho não, cara. Daqui não dá para passar para cá não, tá? Se você não te explicaram daqui, você não vai para cá não, aqui você vai para fora do gráfico, você sai fora do gráfico, né? E o que vai crescer é o pessoal daqui, que vem para cá, cada vez mais a juventude pega a informação descentralizada e distribuída. Isso é a morte para a esquerda, né? Enfim, aqui tem mais uns detalhes da amostra, não faz diferença. Via de regra, o importante é isso. Flávio Bolsonaro está bem posicionado pra caramba. A cada pesquisa ele cresce. Isso é muito bom. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.